Então, se assim como eu, você também faz muita gravação com a queridinha da Canon SL3, eu tenho uma dica que pode salvar completamente a sua vida. E o que acontece? Às vezes, quando a gente está gravando com a Canon SL3, aliás, quando a gente está gravando com qualquer câmera, a gente precisa ser rápido e não dá para ficar perdendo tempo mexendo nas configurações da câmera. E isso estava acontecendo comigo. Eu tinha um trabalho para fazer em uma academia e eu precisava pegar o take do pessoal ali fazendo aquele exercício ou fazendo um movimento específico. Eu não podia ficar pedindo para o pessoal para pegar e repetir. É um ambiente dinâmico, então tinha que ser rápido. E por isso precisei procurar uma técnica que me ajudasse e me desse velocidade, porque em alguns momentos eu estava num ambiente claro e às vezes eu estava num ambiente um pouco mais escuro. Não dá para ficar mexendo em todas as configurações da câmera o tempo todo. Tinha que ser uma coisa rápida. E eu cheguei até essa solução com um amigo meu, Rafael Benevides, que também é videomaker, só que lá no Brasil. E eis o que o Rafa me ensinou. A primeira coisa que a gente tem que fazer é definir como que a gente vai gravar, o que a gente quer. Se a gente quer uma gravação toda feita em 24 fps ou uma gravação feita em 60 fps. Eu, por exemplo, estava fazendo em 60 fps porque eu queria fazer um slow motion, umas câmeras lentas, enfim. Então eu precisava gravar em 60 fps. Com isso definido, vamos para a próxima configuração, que no caso era o meu ISO. E o meu ISO, para aquela situação, ele tinha que ficar ali Tava ali na casa dos 800, sabe, do valor do ISO, porque não era um ambiente muito claro, apesar de ser um ginásio, não era tão claro assim. E dependendo da aula, por exemplo, as de luta, era um ambiente um pouco mais escuro, então eu tinha que ter ali num ISO mediano para eu poder ter ali alguma margem. E depois disso, depois da gente já ter o FPS e o ISO definido, a única coisa que sobra pra gente é configurar a velocidade do obturador. E isso, especificamente aqui no SL3, a gente configura mexendo aqui nessa rodinha. É só isso, só mexe para um lado, mexe para o outro e a gente define a velocidade do obturador. E definindo isso, a gente define o quanto que de luz entra e o quanto que de luz que não entra, sabe? Mais ou menos isso. E assim, o que eu tinha? Com o ISO um pouco mais acima do que eu precisava, se eu tivesse num ambiente muito claro, eu aumentava a velocidade do obturador para entrar menos luz, e se eu tivesse um local um pouco mais escuro, eu diminuía ali um pouquinho a velocidade do obturador para que entrasse mais luz durante as captações. E é isso, e somente isso. Era simples assim e eu nunca me dei conta disso. Eu sei que com isso você não vai ficar sempre ali na regra do dobro de um para metade do outro, essas regras que a gente tem que seguir. Mas assim, não são regras que você tem que seguir o tempo todo. Se você não seguir, você não vai destruir a sua cena, você não vai acabar com a sua gravação. Você só não vai estar seguindo um padrão. E às vezes tudo bem, às vezes a gente tem que ali fugir um pouquinho da regra, um pouquinho do padrão, para conseguir fazer a captação que a gente precisa, porque a gente está sendo pago para isso. E esse foi o caso. Eu saí ali das regras, não ficava sempre com o dobro da velocidade do meu ISO, mas eu conseguia todos os takes que eu precisava. Então eu acho que valeu a pena quebrar ali a regra uma vezinha ou outra. Na verdade, eu agora faço isso sempre. E bom, esse foi um vídeo mais rapidinho porque eu só queria compartilhar algo que foi compartilhado comigo, porque eu acho que é por isso que a gente está aqui, né? Principalmente no YouTube. Eu estou aqui para compartilhar, vocês estão aqui para descobrir coisas novas e assim a gente vai seguindo, vai vivendo. E se por acaso esse vídeo te ajudou de alguma forma, não deixe, por favor, de se inscrever aqui no canal e, é claro, curtir esse vídeo. Porque da mesma forma que eu consegui te ajudar, da mesma forma que o Rafael me ajudou, eu vim aqui para te ajudar e você também pode ajudar um outro coleguinha de profissão compartilhando esse vídeo e assim a gente vai criando uma linda rede de amizade, de ajuda e todo mundo fica feliz junto.